No dia 18 de outubro de 2024, a Anvisa emitiu essa nota aqui, proibindo a comercialização dos implantes hormonais. Só que isso acabou gerando um conflito de interesses entre os médicos e dúvidas aí entre os pacientes. Em qual lado vocês vão acreditar? É por isso que eu trouxe esses dois estudos aqui para a gente debater sobre o tema. O primeiro deles: como é que a Anvisa proibiu a comercialização de uma coisa que, em mais de 1 milhão de implantes, você teve menos de 1% de complicação? E esse segundo estudo comparou as complicações das terapias de reposição hormonal, que têm a aprovação do FDA, com aquelas que não têm, ou seja, os implantes hormonais. E você teve uma diferença discrepante entre eles. Então, se você quer entender melhor todo esse contexto, segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. E se você caiu de paraquedas aqui agora, se liga que toda terça, quarta, quinta e sexta tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. Temas muitas vezes escolhidos por vocês, e esse é um tema que já foi solicitado aqui por vocês, o negócio está bem dinâmico, então já deixo essa sugestão. Se você está curtindo aqui o canal, já deixa o seu like no vídeo. Tem alguma dúvida, comentário, sugestão sobre temas? Joga aqui nos comentários, isso fica bem legal, bem dinâmico. O conteúdo aqui é feito por vocês e vamos nessa, vamos entender esse processo. De onde que surgiu toda essa história, qual o lado que está certo, qual o lado que está errado. Pegando como base esse primeiro estudo, eu estou lendo aqui no notebook, né? É um artigo publicado pelo senhor Gary Donovitz, que associou uma baixa taxa de complicação nos implantes hormonais de testosterona e estradiol como terapia de reposição nos seus pacientes. E aí ele colocou que tiveram mais de 1 milhão de procedimentos. Nossa, 1 milhão de procedimentos para menos de 1% de taxa de complicações. Eu quero aqui que vocês entendam que, por vezes, o título e a conclusão podem distorcer a história, os métodos desse estudo. Então vamos aprofundar um pouco mais aqui. Ele inicia falando sobre as características do hipogonadismo, sintomas e desfechos negativos que de fato existem se você deixa um paciente, seja do sexo masculino, do sexo feminino, sem o hormônio que ele tem a produção natural. Um breve parênteses aqui. Durante o processo de envelhecimento, nós temos uma queda natural e fisiológica esperada dessas médias hormonais. A necessidade de repor os hormônios vem de uma queixa clínica do paciente. Não é dosando uma taxa de hormônio, se o paciente for assintomático, que você vai dar um upgrade, uma otimização hormonal, como acontece em algumas publicações desse senhor aqui, que já é de domínio público, né? Que tem uma empresa privada que trabalha e trata com esses implantes, inclusive com ganhos, né, anuais superiores aos 150 milhões de dólares. Então, nitidamente, você vai ter uma tendência de ter um resultado positivo aqui nesse cenário. Mas vamos lá, vamos concluir aqui as coisas, vamos caminhando. Nesses mais de 1 milhão de procedimentos, as pessoas que foram objeto de estudo, deixa eu procurar aqui, foi um total de 376.254 pessoas, sendo que dessas pessoas, 54% eram mulheres que estavam na pré-menopausa, 46% delas estavam na pós-menopausa. Então, 46% eram homens, certo? Então, esse era a média da população. E aí, a taxa de complicação foi menos de 1%, e ele coloca como basicamente, né, a expulsão dos implantes, um sangramento, uma reação local, uma reação infecciosa no local. E isso começa, né, a questionar. Nossa, essa taxa de evolução negativa é muito baixa. E ele coloca que a sintomatologia das pessoas, em média de 4 a 6 semanas pós os implantes, você teve uma melhora na percepção de qualidade de vida, inclusive com algumas melhorias de taxas, né, de laboratório. Só que a gente precisa abordar esse estudo com mais alguns detalhes. Por quê? 43% desses pacientes, desses 376 mil pessoas que inicialmente começaram esse estudo, eles foram desligados do programa. E ele não aprofunda os motivos que fizeram essa exclusão, que fizeram essa saída. Então, quais complicações
que aconteceram nesse percentual de pessoas aqui, que não é baixo, né? Se a gente for fazer uma conta aqui, né? Eu vou fazer essa conta aqui agora. Peraí, calculadora. 376 mil vezes o percentual de 0,43. Então a gente está falando de mais de 160 mil pessoas. Então, o que aconteceu com essas 160 mil pessoas? Será que as taxas de complicações são tão baixas assim? Aí a gente pega e vai agora para o segundo estudo. Porque uns argumentos, né, que algumas pessoas comentam, inclusive os profissionais, você vai deixar as pessoas sem um tratamento, sem uma reposição hormonal adequada. Não. Existem terapias que são legalizadas pelo FDA, que seria a Anvisa dos Estados Unidos e a própria Anvisa aqui do Brasil. E quando você compara a taxa de complicações, e aí você pode ter uma sequência mais longa de complicações, não só a partes infecciosas, mas alterações de perfil de colesterol, maiores chances de eventos cardiovasculares, correlação com alguns tipos de cânceres, porque a testosterona ela é um hormônio masculino. Eu sei que se implantada no hormônio no sexo feminino, vai ter benefício, vai ter melhora, mas você tem sim efeitos colaterais bem determinados. E aí quando você compara aquelas terapias que já são legalizadas com essas terapias dos implantes hormonais, as taxas de complicações desse lado aqui, elas são 8 vezes superiores a esse lado de cá. Então o cenário ele fica um pouco mais claro. E aí os famosos, né, de rede social comentam sobre, na minha experiência clínica eu tenho diversos desfechos positivos. Vejam só, existe uma hierarquia na produção científica. E a opinião de especialista, ela é a base. Ela é a que menos tem importância de todas. A gente precisa ter estudos robustos. Estudos que fazem o seguinte, que a gente chama de duplo cego. As pessoas precisam ser divididas em grupos equivalentes, igualitários, em relação a condições médicas prévias, faixas etárias e sintomas, se houver ou não. Quando você vai fazer uma intervenção, a pessoa não pode saber o que é que está sendo colocado no seu corpo. Porque o simples fato de você ter a noção que está sendo vigiado, que está tendo intervenção, você vai ter alguma melhora clínica, você vai ter uma sensação de que aquilo foi benéfico. Então, as pessoas, elas não sabem se estão tomando medicação ou fazendo uso de uma coisa que a gente chama de placebo, para que ao final desse estudo você tenha uma comparação nesses desfechos e aprove ou diga, olha só, essa medicação ela não teve nenhum benefício ou no contexto a longo prazo você teve efeitos colaterais que superam os possíveis benefícios daquela intervenção. Quando a gente olha ali para aquele primeiro estudo, o tempo de segmento foi de 6 semanas. Então, assim, 6 semanas por uma vida de uma pessoa que vai ter 70, 80, 90 anos é muito pouco, então a gente pode ter perdido uma janela. Essa intervenção, ela foi endossada, ela foi aprovada por mais de 30 sociedades médicas. Sociedades de Medicina do Exercício do Esporte, que nesse ponto me representa, Sociedade de Cardiologia, Ginecologia, Geriatria, Oncologia, Dermatologia, Gastroenterologia. Então, assim, a lista ela é grande. E pessoas que estão dentro dessa sociedade, muitas vezes têm ou tiveram relações com programas de residência médica, que formam bons especialistas no nosso país, que mantém a boa ciência em todo esse cenário. E eles endossaram, positivaram esse processo. Aquela pessoa que é famosa de rede social, que tem centenas, milhões de seguidores, não tem tanto impacto na produção científica quando a gente compara com todas essas sociedades aqui. Existe uma distorção atualmente na nossa sociedade que aquela pessoa que tem muito seguidor significa que ela sabe mais do que os outros. Só que, novamente, isso para a ciência não é válido. E aí, para a gente concluir toda essa história, vale ressaltar que esse posicionamento da Anvisa e das sociedades médicas, ele não sinaliza
que os implantes eles são inseguros, ineficazes e que nunca se encaixarão na prática médica, mas sim que hoje faltam dados científicos robustos para que você garanta uma segurança a longo prazo. A gente está pensando daqui a meses, anos, quais os efeitos que esses hormônios vão causar no corpo das pessoas, porque no momento está sendo apenas cobaia. E se você chegou até aqui agora nesse vídeo, não esquece, deixa o seu like. Tem alguma dúvida, comentário, sugestão sobre esse tema? Você quer compartilhar sua história? Chega aqui com boa educação, seja muito bem-vindo e vamos debater sobre o tópico. Não esquece de fazer a inscrição, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Se você é uma pessoa de curiosidade, se você quer abordar esses artigos científicos, outros com mais profundidade, toda quarta-feira a gente tem live às 8 horas da noite para os membros do canal. Além disso, acesso a vídeos exclusivos e prioridade na escolha dos temas. E vamos para o próximo.